Como os doguinhos podem nos ajudar a evitar uma nova extinção em massa, hein? Quando a Terra estava no finzinho de sua última era do gelo, há uns 15 mil anos, alguns lobos tomaram a ousada decisão de se aproximar um pouco mais de humanos. Esses lobos perceberam que viver próximo daquele primata pelado, potencialmente violento, não era lá uma má ideia, porque no fim eles sempre deixavam ali um restinho de comida. Os humanos também viram vantagem nessa aproximação. Aqueles bichos ouviam e sentiam coisas que estavam muito além dos limitados sentidos humanos. Em especial, aqueles lobos eram muito bons em notar a presença de outros bichos, que poderiam ser perigosos predadores ou, na melhor das hipóteses, umas apetitosas presas. Começava ali uma amizade que mudaria o mundo. Se você tem cachorro, você certamente já passou pela seguinte situação. Você chega em casa e seu cachorro começa a te cheirar incessantemente. E depois de algumas fungadas, ele te olha com uma cara de desaprovação, como se dissesse: Ok, humano, não adianta esconder, eu sei que você teve com outro cachorro. O seu cachorro sabe disso porque ele tem um sistema olfativo super desenvolvido. Os cães têm de 200 a 300 milhões de células olfativas, 60 vezes mais que um ser humano. Além de ter mais receptores de cheiro, o focinho canino também funciona de maneira diferente de um nariz humano. O focinho de um cachorro funciona em modo estéreo, ou seja, eles são capazes de cheirar com uma narina de cada vez. Assim, os cães conseguem detectar de onde o cheiro está vindo. E enquanto nós inalamos e exalamos o ar pelo mesmo caminho, os cães exalam o ar por essas fendas laterais, criando redemoinhos de ar que ajudam a inalar novas moléculas de odor. Assim, a cada fungada, os cães recebem mais e mais moléculas de odor. Os cães ainda têm um órgão olfativo extra, que fica logo acima do céu da boca, chamado de órgão vomeronasal. A principal função desse órgão é detectar feromônios produzidos por outros animais, incluindo outros cães, potenciais presas ou predadores e, claro, humanos. Para um cão, as coisas são o que elas cheiram. Os doguinhos não só identificam odores, eles os interpretam também. Nossos antepassados usufruíram desse superpoder canino para antecipar a chegada de predadores e para rastrear as presas tão apetitosas que a gente já mencionou aqui. Hoje, a gente já não precisa mais se preocupar tanto com presas ou predadores, mas o super olfato canino continua sendo bastante útil. Existem hoje cães treinados para detectar e rastrear drogas, armas, explosivos, fugitivos e pessoas desaparecidas em escombros. O uso de cães farejadores começou a se popularizar durante a Primeira Guerra Mundial, quando os cães passaram a ser utilizados para detectar soldados inimigos, minas terrestres e armas químicas. Mas antes disso, os cães já eram utilizados em outro tipo de guerra: a guerra contra a extinção de espécies. Esse aí é o Kakapo, o maior papagaio do mundo. Ele é assim, meio desajeitado, pesa uns 4 quilos e não consegue voar. Mas ele é excelente escalador de árvores. Esse papagaio gigante tem hábitos noturnos e só pode ser encontrado na Nova Zelândia. E esse foi Richard Henry, um irlandês que em 1851 se mudou para Nova Zelândia para escapar da grande fome da Irlanda. Ah, e esse aí foi Lassie, o cãozinho de estimação de Richard. Quando o Richard chegou na Nova Zelândia, o país estava tomado por coelhos, que foram inseridos ali em 1830. Fazendo jus à fama que tem, esses coelhos aí se multiplicaram e se tornaram um pesadelo mesmo, devastando plantações, matando milhares de ovelhas que não tinham mais pasto para comer. Em 1876, dois criadores de ovelha tiveram uma ideia pra lá de genial. Para acabar com os coelhos, que é uma espécie invasora,
Eles trouxeram para o país mustelídeos, como doninhas, furões e arminhos, que vejam só, também são espécies invasoras. Os biólogos até tentaram alertar que resolver um problema causado por uma espécie invasora, trazendo mais espécies invasoras, não era lá uma boa ideia. Só que ninguém ouviu. Já avisei que vai dar merda isso. E vejam só, deu merda. Os mustelídeos, que deveriam predar os coelhos, passaram a predar as aves nativas da Nova Zelândia. Imediatamente após a chegada desses bichos, as aves da Nova Zelândia começaram a desaparecer. O Richard estava bastante preocupado com o desaparecimento dos cácapos. Ele tentou alertar as autoridades, que não deram a mínima. Aí, deprimido, o Richard tentou se matar. Por sorte, a arma falhou, a bala não chegou a perfurar o crânio dele. Em 1891, o governo da Nova Zelândia finalmente agiu e transformou a ilha Resolution, que fica no sudoeste da Nova Zelândia, em uma reserva de vida selvagem. O governo deu ao Richard a simples tarefa de cuidar da ilha e transportar os cácapos para lá. Era uma corrida contra o tempo. O desafio era achar os cácapos antes deles serem devorados pelos mustelídeos. Para isso, Richard contou com a ajuda de Lassie, seu amigo de estimação, um cachorro da raça Fox Terrier. Juntos, Richard e Lassie conseguiram rastrear, capturar e transportar mais de 700 cácapos para a ilha. Foram 8 anos de trabalho pesado. Contando apenas com um cachorro e um barco pequeno, o Richard transportou pelo menos 2 toneladas de papagaios para a ilha. Mas todo esse trabalho foi por água abaixo, quando os mustelídeos chegaram até a ilha e exterminaram os cácapos transportados por Richard. O Richard morreu alguns anos depois, senil, triste, solitário. Apenas o chefe dos Correios compareceu ao funeral do homem que dedicou grande parte da sua vida à conservação dos cácapos. A história de Richard tinha tudo para ser mais uma história de fracasso, esquecida e deixada de lado no porão do tempo. Mas lembra que os doguinhos são muito bons em encontrar coisas perdidas, inclusive papagaios e até histórias esquecidas. Por décadas, os cácapos foram esquecidos na Nova Zelândia. Teriam eles sido extintos ou será que eles conseguiram escapar dos mustelídeos? Ninguém tinha a mínima ideia. Mas isso começou a mudar nos anos de 1970, quando biólogos começaram a procurar por cácapos nos cantos mais remotos e inacessíveis da Nova Zelândia. Alguns indivíduos foram encontrados, mas nenhum deles conseguiu sobreviver por muito tempo no cativeiro, não. Em 1975, um conservacionista chamado Don Merton começou a procurar por cácapos em regiões próximas à ilha Resolution. Com a ajuda de cães farejadores, Merton achou um indivíduo, que foi batizado de Richard Henry. Nessa foto aí está o Richard Henry, o cácapo ali no colo do Dom. Ele não só sobreviveu ao período que precisou ficar no cativeiro, como conseguiu se reproduzir quando foi reintroduzido em uma reserva natural. Richard teve filhos e netos, que vem ajudando a recuperar a população de cácapos, que hoje conta com um pouco mais de 200 indivíduos. Em dezembro de 2010, o mundo teve que se despedir do seu segundo Richard Henry, que, assim como o primeiro Richard Henry, deixou um legado imensurável para a biologia da conservação. Richard foi a primeira pessoa a utilizar um cão farejador em um trabalho de conservação. E por isso, seu legado vai muito além da conservação dos cácapos. Hoje, cães farejadores são utilizados em trabalhos de pesquisa e conservação em pelo menos 62 países. Existem outras técnicas de rastreamento de vida selvagem, tipo armadilha fotográfica, imagem de satélite e a armadilha de captura do animal, ou de pelos do animal, né? Mas quase sempre os cães se saem melhores que essas tecnologias todinhas aí.
Só para te dar um exemplo, os cães conseguem detectar 5 vezes mais ursos e 10 vezes mais linces que todas essas outras tecnologias combinadas. Além de conseguirem rastrear mais indivíduos, os cães também fazem isso de maneira muito mais rápida e em lugares onde seria impossível empregar outras tecnologias de rastreamento. E olha, os cães são utilizados para rastrear tudo que é tipo de ser vivo: mamífero, ave, réptil, molusco, inseto, verme, planta, fungo, até bactéria. E claro, os doguinhos brasileiros não podiam ficar de fora. Aqui no Brasil, existem algumas espécies praticamente impossíveis de estudar só com os limitados sentidos humanos. Mas o que o olho humano não vê, o focinho de um cão sente. Esses aí são o Francisco, o Márcio e o Pedro. São pesquisadores do NUPES, que é Núcleo de Pesquisa e Conservador de Cervídeos. São aqueles bichos conhecidos popularmente como cervos e veados. Juntos na foto estão a Nix, a Granada e o Thunder. Olha, estudar cervídeos no Brasil não é nada fácil. É que das 9 espécies de cervídeos brasileiros, 6 pertencem ao gênero Mazama. Esses bichos são muito tímidos e muito medrosos. Sério, é quase impossível capturar ou mesmo enxergar esses bichos no meio do mato. E para dificultar ainda mais o trabalho dos pesquisadores, esses veados são muito parecidos. A gente pode dizer que os veados do gênero Mazama são como o Heterotops, quase impossíveis de diferenciar só pela aparência. Uma alternativa para diferenciar esses animais é fazer um teste de DNA. Mas ao contrário dos heterotops, os veados são extremamente tímidos, e isso dificulta a coleta do DNA desses bichos. Em 2013, os pesquisadores do NUPES publicaram um artigo mostrando que, embora seja difícil, é possível extrair DNA das fezes dos veados. Mas convenhamos que achar cocô de veado no meio do mato também é uma tarefa meio difícil, né? Bom, não para um cachorro. Em 2002, o NUPES começou a utilizar cães farejadores para fazer esse trabalho. Tudo começou com o Apollo, que foi responsável por encontrar mais de 500 amostras de fezes de veados. E a sua sucessora, a Granada, foi ainda mais longe. Ela foi responsável por mais de 2.000 amostras de cocô de veado. Rolou até uma foto comemorativa com a 1000ª amostra encontrada pela Granada, recorde mundial. A Granada foi tão espetacular que em 2012 foi publicado um artigo científico falando sobre como foi o treinamento dela. Sério, gente, olha essa cachorrinha fofa aí da Granada, olha a carinha dela, como se estivesse tentando dizer alguma coisa como: olha aqui, seu otário, se você não me der essa bolinha, sua tese de doutorado e seus artigos científicos não vão ficar prontos nunca. Ao contrário da maioria dos brasileiros, a Granada conseguiu escapar da reforma da Previdência e conseguiu sua merecida aposentadoria em 2018. Granada passou o bastão, ou melhor, passou a bolinha para Nix e para o Thunder. A Granada acabou falecendo em fevereiro de 2020. Foram 14 anos de grandes aventuras, como escreveram os pesquisadores do NUPES. Se Granada acreditasse em paraíso, ele seria uma floresta com uma casinha em forma de Fiat Uno, banco macio, ar-condicionado e muitas bolinhas de tênis. A Granada deixou o nosso mundo, mas também deixou um legado pro nosso mundo. As mais de 2.000 amostras de fezes encontradas pela Granada resultaram em 4 teses de doutorado, 3 dissertações de mestrado, 1 TCC e pelo menos 5 artigos científicos publicados em revistas científicas internacionais de alta qualidade. Depois da Granada ainda veio a C4, que foi membro do NUPES entre 2012 e 2017. Hoje, assim como fizeram a Lessie, o Apollo, a Granada e a C4, Nix, o Thunder e milhares de outros cães pelo mundo, todos têm ajudado pesquisadores a conhecer e preservar uma parte da vida do nosso planeta. Bom, talvez nós nem sejamos dignos de uma amizade assim, mas para nossa sorte os cães não parecem se importar com isso não. Talvez um dia a gente possa voltar à época de ouro do naturalismo, quando a gente estudava a natureza por hobby,
e não porque estávamos preocupados com a sua destruição. E talvez os cãezinhos também nos ajudem com isso, nos inspirando a ser um pouco mais parecidos com as pessoas que os cães acham que nós somos. Porque além de um super olfato, os doguinhos têm um outro superpoder, o de transformar e mudar os rumos da vida humana. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em biologia evolutiva e ele faz um doutorado em ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, o Giovanni faz uma homenagem para Denise. Você tentou me surpreender com uma mensagem aqui no Meteoro, mas infelizmente o destino nos pregou uma peça e você partiu. Seja lá onde você estiver, sei que vai ver nosso lema: te amo além da vida. Logo menos, nos reencontraremos. Força, Giovanni. Tamo junto.